queria agradecer a presença de alguns visitantes que carinhosamente cultuam conosco nessa noite, nessa quinta-feira. E eles são a Tatiana. Quem que é a Tatiana? Obrigado pela presença, que Deus esteja abençoando poderosamente a tua vida, viu, querida? O Júlio César. Júlio, obrigado, viu? Deus te abençoe. E a Elaine, Deus te abençoe, viu, querida? Fale poderosamente ao teu coração. Esse Jesus lindo venha te dê um abraço que somente Ele pode dar. Um abraço que nos preenche, que nos enche de amor e de paz. Amém? Vamos saudá-los, querido, dizendo, né, carinhosamente: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Você que está próximo desse irmão querido, dessa irmã querida, que faz parte desse grupo, desse corpo, dê um abraço, o cumprimente, o saúde e deseje com que ele volte muitas vezes. Amém? Hoje nós representamos o mês de setembro. E o grande Eu Sou tem como subtema: Ele é o Alfa e o Ômega. Vamos lá. Ele é o Alfa e o Ômega. E a passagem que tem como base a ministração dessa noite se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Amém? Acharam? Podemos ler? Assim diz a palavra do Senhor à sua igreja: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos ler novamente. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Jesus, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Podem permanecer sentados mesmo. Nós vamos orar. Te agradecemos, Pai, pela tua doce presença, que se faz em nós pelo teu Espírito. Senhor, eu lhe peço, nos ajude a termos consciência de quem somos em ti. Traga-nos, Senhor, a revelação da tua verdade e tire de nós, Senhor Deus, toda escama que produz engano aos nossos olhos. Santo Espírito, só o Senhor pode nos trazer a revelação do teu reino. Só o Senhor pode trazer o convencimento sobre a verdade aos nossos corações. Só o Senhor pode nos mostrar a verdade, a justiça. Só o Senhor pode nos capacitar com o discernimento para sabermos o que é certo e o que é errado. Somos sedentos e necessitados de ti, tu bem sabes, Senhor Deus, e somos, Senhor, os teus filhos por vocação que o Senhor estabeleceu a cada um. Por isso nos ensine. Ó Senhor Deus, temos a consciência e a identidade que o Senhor Deus liberou para todos aqueles que o Senhor chamou para serem a tua família. Fale conosco, Santo Espírito. Fale conosco acerca da tua palavra. Fale ao coração dos teus filhos individualmente aquilo que temos por necessidade. Nos entregue, Senhor, o maná, o pão da vida, Senhor Deus, que nós necessitamos nessa noite. Te louvamos e te agradecemos. Faça-se conforme a tua vontade. No nome de Jesus é a nossa oração. Amém?
a quem, melhor dizendo, pertencemos. E nós não pertencemos nada mais, nada além do que aquele que é chamado de Eu Sou. Quando Moisés ele está na presença de Deus, e Deus começa a se revelar àquele homem, e ele pergunta: como eu lhe chamo? Como é o seu nome? Como o Senhor se define? E Deus diz assim a ele: me chama na sua necessidade. Me chama na sua necessidade. O grande eu sou. E aqui nós temos uma definição que nos dá o entendimento que a Ele nada é impossível. E nós acabamos de ler aqui no texto, aonde Jesus se revela da seguinte forma: eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. No começo do livro, no versículo 1 do capítulo 1, está dizendo assim: revelação de Jesus, o Cristo. E Apocalipse tem por finalidade não trazer os adventos futuros que irão acontecer, mas principalmente trazer a revelação de quem verdadeiramente Jesus é. E aqui, nesse versículo, e no tema dessa noite, o Senhor quer nos orientar. E aí o texto está utilizando duas letras do alfabeto grego, aonde alfa é a primeira letra e ômega é a última letra, como se no nosso alfabeto fosse o A como primeira e a Z como a última. E Jesus está dizendo: eu sou o alfa e o ômega, ou seja, eu sou o início e eu sou o fim. Jesus aqui, Ele está tentando nos orientar sobre a sua natureza, essência, missão, propósito e identidade. Quando Jesus fala eu sou o alfa e o ômega, Ele está dizendo sobre totalidade, a totalidade da eternidade nele. Quando Ele diz eu sou o alfa e eu sou o ômega, e Ele coloca o Todo-Poderoso, Ele está dizendo também sobre autoridade, Ele está dizendo também sobre controle, Ele está dizendo também sobre poder, Ele está dizendo sobre suficiência, ou seja, aquele ao qual nós temos aliança está de forma expressa e explícita se qualificando e nos dando a capacidade de entender quem Ele é. Quem Ele é. E é interessante que essa pessoa, ela escolheu fazer uma aliança eterna comigo e com você. A palavra dessa noite, ela é mais interessada
compreensão mais de estudo da palavra, para que a gente consiga entender esse eu sou e a sua completude, não somente em si, mas na sua missão e propósito. E é interessante que o texto também continua a revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que brevemente devem acontecer pelo seu anjo. As enviou e as notificou a João, seu servo. Mas eu quero aqui ficar na qualificação após o nome de Jesus, que diz o Cristo. E é isso que a igreja, que nós precisamos compreender o que representa o Cristo. E o Cristo, ele se apresenta já no primeiro capítulo de Gênesis, quando Deus idealiza o homem. Façamos o homem o que? A nossa imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Imagem e semelhança tem características não somente intrínseca à divindade, mas principalmente características de personalidade. Quando nós extraímos do hebraico o que representa a imagem, o que representa a semelhança, nós vamos buscar a compreensão de que Deus principalmente está falando do que? De caráter, de virtudes, de ação, como Ele age, como Ele pensa, como Ele resolve as circunstâncias e as situações da vida. E aqui no texto, quando Deus fala sobre o Cristo, o homem, o que Deus sempre desejou em realizar, o que Deus sempre desejou, e todo esse plano de existência teve uma única finalidade. Deus fez tudo o que existe para ter uma única coisa: família. Nós precisamos entender isso. Família. Tanto que Jesus, ele é chamado como o unigênito, o que? Filho unigênito. E depois, no outro momento, ele é chamado de filho primogênito. O que Deus deseja, e aí nós precisamos entender, o que Deus quer, o que Deus deseja, é ter uma família. E toda obra que o Alfa e o Ômega realizou vai no sentido de revelar o que é ser família. Ser família. E a identidade do que? De filhos. O grande desafio nosso é virarmos a chave e começarmos a nos ver não somente como servos, mas principalmente filhos. Porque no labor há uma diferença entre trabalho e serviço. E se nós não entendermos que nós somos filhos, nós sempre pensaremos na condição de servo. Porque nós pregamos isso.
Só que nós não entendemos o conceito desse termo na perspectiva de Jesus quando ele declara isso. Deus não fez o que fez para os servos. Deus fez o que fez para filhos. O servo, ele busca no seu labor uma recompensa pecuniária. Então, se você não entender que você é filho, você nunca vai entender que a tua missão não é por uma recompensa pecuniária, e sim para adquirir uma consciência, uma identidade e um propósito. Eu não estou aqui por causa de uma recompensa. Eu estou aqui buscando identidade. É para isso que serve esse espaço de oração. Não é para eu vir aqui buscar satisfazer as minhas necessidades e interesses. Não que não tenhamos. Mas se eu creio que o meu Deus é onisciente, Ele sabe aquilo que eu preciso. A palavra fala. Deus, Ele é onisciente. Será que Ele perdeu essa capacidade? Quando nós vamos lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, aonde nos ensina aquilo que os religiosos vão buscar. E o que os religiosos vão buscar? Os religiosos vão buscar as suas necessidades terrenas, satisfazer o eu. E aí, na sequência, Jesus nos ensina: meu Pai sabe o que vocês precisam. E aí ele complementa: mas aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, eles buscam o reino. E aí ele qualifica o que se busca no reino: justiça. Não é poder, é virtude, é comportamento, é postura, é identidade, é consciência. Porque Jesus, o Alfa e o Ômega, aquele que fez todas as coisas, quando nós analisamos a característica desse homem, Jesus, o Cristo, porque Cristo é uma pessoa, nós precisamos entender isso. Corpo, aonde essa pessoa, nós temos aqui a junção do noivo e da noiva. Cristo, pessoa. Quem faz parte dessa pessoa? Jesus. Jesus, ele não é sozinho o Cristo. Jesus é só a cabeça do Cristo. E aí ele diz: e a minha noiva é o corpo. Jesus, ele está realizando uma relação de simbiose, de ajuntamento, de unidade conosco. No Evangelho de João 15:15 Jesus diz assim:
vocês não são mais servos. Porque o servo não conhece a mente do seu Senhor, não conhece os planos do seu Senhor, não conhece a essência do seu Senhor, não conhece a visão do seu Senhor. Mas estou lhe chamando de amigo. Amizade pressupõe o quê, pastor Pércio? Intimidade, parceria, caminhar junto. E o que o nosso Jesus quer é uma relação de intimidade profunda, de uma simbiose plena entre mim e Ele, entre você e Ele, porque somos o corpo dele. E não tem como separar o corpo da cabeça. Mas por que ainda meus filhos perecem? Porque eles pensam como servo. Eles não entenderam que eles são filhos. Eles executam um serviço para adquirir um benefício. Eles não trabalham para alcançar identidade. E muitas vezes, por isso que as nossas orações, elas parecem que não fluem. Porque a palavra falou que nós tínhamos que orar em concordância com o Espírito Santo. Mas para orar em concordância com o Espírito Santo, nós temos que entender como ele pensa. E o Espírito Santo não pensa como servo. O Espírito Santo pensa como pai. Como disse anteriormente, o servo vem, e muitas vezes nós estamos fazendo isso. E essa noite é uma noite de aprendizado e de mudança de chave. Que o Senhor, por amor aos seus filhos, por desejar a nossa emancipação, por querer a nossa libertação, por desejar a nossa maturidade, como filhos, vem nos trazer essa palavra, uma pequena porção nessa noite. Por isso que nós temos que vir à igreja como filhos e não como servos. Pastor, o que você está querendo dizer? Na sua oração, qual é o percentual de palavras que você está colocando na sua oração para com Deus, aonde somente são petições ao teu favor? Isso quem faz é o servo, que vem na presença do seu Senhor e busca agradá-lo para receber uma recompensa. E aí a gente se esforça para fazer o melhor louvor, porque eu tenho que agradar o patrão. Eu tenho que ter uma performance extraordinária, porque o meu intuito é agradar, porque se eu agradar eu vou receber. Só que o Cristo não buscou os seus próprios interesses.
Cristo não estava preocupado consigo, ele estava preocupado com o próximo. Por isso que a mente de Cristo é diferente da mente do servo. Porque o Cristo tem certeza da sua identidade, que ele é filho. E se ele é filho, ele compreende que o trabalho dele é para alcançar propósito, ter identidade, saber quem ele é. Acabamos de ler aqui o Todo-Poderoso. Será que temos dúvida do poder de Deus? Será que temos dúvida daquilo que Ele pode? Será que temos dúvida da sua extraordinária capacidade? Se alguém tiver, nós vamos orar para que as escamas caiam. Mas a grande maioria não tem dúvida, nós não temos dúvida. O quanto Deus já operou na sua vida, filho. Nós acabamos de ver um testemunho aqui de um casal lindo. Só Jesus pode fazer essa obra. Só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só Deus pode trazer clarificação à nossa mente, aos nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, transformar um coração de pedra em um coração de carne. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Quantos aqui não suportavam nem ouvir a palavra evangélica, a palavra crente? E hoje você está 9 dias consecutivos vindo na casa do Pai. Só Jesus, só o Espírito Santo, igreja. E foi essa obra feita na tua vida, sabe por quê? Por amor. Por amor. Por amor. Por isso que nós precisamos amadurecer. Nós não podemos continuar sendo crianças envelhecidas. Nós não podemos se permitir ser uma igreja, ser um corpo de crianças que envelheceram, mas que continuam pensando como crianças. E Jesus disse: a sua vocação é dar testemunha de mim. Ou melhor, é ser a minha testemunha. Ser a testemunha de Jesus é diferente de dar testemunho dele. Porque dar testemunho, isso quem faz é o servo, porque ele vai expressar o poder do seu patrão. Agora, quando você é testemunha, você reflete o caráter de Jesus, a identidade dele, o propósito dele para o mundo. É você refletindo aquilo que ele é.
não refletindo o poder que Ele tem. São coisas diferentes. E o que Jesus quer que sejamos o quê? A imagem e semelhança. Ele deseja com que venhamos a ser a encarnação do corpo dele. Nós precisamos mudar as nossas preocupações e o foco da nossa busca. Porque senão, pastor Pécio, a gente não vai entender e não vai conseguir chegar à estatura de varão, de varão perfeito. O que é essa estatura de varão perfeito? É poder? Não, igreja. É maturidade, é entendimento, é identidade, quem eu sou. Quem eu sou nele, a partir dele. É interessante que nós temos no poder vários riscos. Porque quando nós temos uma experiência de poder e que essa experiência ela não se transforma em vivência, você pode correr o risco de perder a sua fé. Foi isso que Jesus nos orientou. Lá no Evangelho de Mateus capítulo 11, a partir do versículo 20, diz assim: olha Cafarnaum, se Sodoma visse as coisas extraordinárias que eu fiz, como eu fiz para você, ela estaria hoje me adorando. O poder, os sinais, os prodígios, as maravilhas que fazem parte do Evangelho do Reino. E ninguém está dizendo que não é importante, pelo contrário, é muito importante. Mas não é aquilo que vai produzir a transformação. Não é aquilo que vai trazer a maturidade. Não aquilo que vai trazer a consciência. Não aquilo que vai te dar a real identidade de quem você é. Não é o poder que vai fazer você crescer. Aliás, aquele que só entende que a relação é de troca, vai continuar um menino, e esperando cair da mesa do seu dono as migalhas. Mas o pai não quer que você se comporte como um cãozinho, como um servo. O pai quer que você sente-se à mesa, porque a mesa foi preparada para os filhos. Na casa do meu pai tem muitos quartos. Na casa do meu pai tem muitos quartos. Esses quartos, eles foram feitos para que os filhos ali morem. Os quartos existem para que você habite na casa do seu pai. Deus não quer que você vá visitá-lo. Deus quer que você more com Ele. Nós estamos indo visitar Deus. Nós estamos saindo da nossa vida cotidiana e eu vou até a igreja visitar Deus. E aí eu vou entoar um cântico que Ele goste. Vou fazer uma oração que sensibilize. Vou dar o meu dízimo e oferta para agradá-lo. E assim eu vou alcançar a bênção desejada. A bênção é aqui, consciência. Vós já foi abençoado.
você já foi abençoado. O que está acontecendo que nós não entendemos e vamos buscar a bênção de algo que Jesus já nos deu, não vai nos dar. Mas o meu povo, os meus filhos faltam a Ele esse despertar. Esse despertar. E aí, Jesus quer nos trazer uma consciência, porque a palavra fala que os filhos serão tomados e a consciência dos filhos será dada pelo Espírito da verdade, o Espírito Santo. E nós sabemos que existe também um outro Espírito, que é o anticristo. Tem o Espírito de Cristo e tem o anticristo. Um dos apóstolos que Jesus amava, um dos mais interessados, um dia Jesus pergunta para ele: quem você acha que eu sou? Porque Jesus tinha perguntado para um outro cara, e o cara estava vendo a aparência de Jesus, pensando como homem natural, na frente de Jesus, na presença de Jesus, mas olhando Jesus como um homem, na racionalização de um homem. Quem você acha que eu sou? Ah, o senhor é o Elias, o senhor é fulano, o senhor é ciclano. E aí Jesus diz a esse homem: você vai precisar nascer de novo para compreender quem é o Cristo. E aí ele pergunta para os apóstolos, e diz um deles: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E esse mesmo homem, a hora que Jesus coloca quais seriam as aflições na sequência que Jesus iria sofrer, e Jesus diz: olha, o negócio vai ficar feio. Vai haver um tal de perseguição. O pessoal vai usar de violência. E aí, esse homem vira. Obrigado, amor. Esse homem, Jesus vira para esse homem. Aliás, esse homem vira para Jesus e diz assim: Jesus, não vai acontecer nada disso contigo, não. Jesus, o Senhor, o que é isso? Vai acontecer isso com o Senhor? E o que Jesus diz a ele? Cala-te, espírito do anticristo. Satanás tomou o corpo daquele homem? Não. Aonde então Satanás agiu para falar através da boca daquele homem? Ele influenciou onde? Na cultura daquele homem. E nós estamos falando de um homem que amava desesperadamente Jesus. E quando você ama, você não quer o mal.
E Jesus tinha dito: olha, eu vou suar sangue. Olha, vão me esbofetear. Vão colocar uma coroa de espinho na minha cabeça. Vão me crucificar. Vão colocar uma lança na minha lateral. Vão me humilhar. Vão me chicotear. Eu vou ser feito maldição na terra. E esse homem, movido por esse amor, diz assim: Jesus, não, de forma alguma. E o que Jesus faz? Jesus sabia que ele era o Cristo, mente de Cristo. E Jesus, ele diz: você não sabe o que você está falando. Eu não vim aqui para me abster da minha missão. Eu não vim aqui para satisfazer os meus interesses. Eu não vim aqui para ser cortejado. Eu não vim aqui para ser adulado. Eu não vim aqui buscar satisfazer as minhas necessidades. Eu vim aqui ser o corpo partido. Eu vim aqui me oferecer. Eu vim aqui me dar. Por isso que ele é chamado Cordeiro. Cristo é o Cordeiro que foi dado em favor dos seus irmãos. Então, qual que é a mente de Cristo? A mente de Cristo não é buscar os seus proveitos próprios. A mente de Cristo é: eu estou aqui para servir a um propósito. Eu não casei para minha esposa me servir. Eu casei para dar o melhor que eu tenho em favor dela. Eu não tenho uma família para me servir. Eu tenho uma família para edificar. Eu não tenho filhos para me agradar. Eu tenho filhos para fazer com que eles sejam a imagem e semelhança de Cristo. Eu não tenho uma empresa para sugar, mas eu tenho uma empresa para buscar, estabelecer e despertar o potencial e ser justo como patrão. Eu não sou pastor para ser cortejado, eu sou pastor para servir aqueles que são os filhos. Eu não prego por performance que me traz aplauso. Eu prego para a edificação do corpo de Jesus. Eu não louvo, eu não toco, eu não canto para receber a admiração, mas sim para que o Espírito seja entronizado no meio dos seus. É diferente pensar como Cristo. E aqui eu quero trazer mais um detalhe. Quem é a luz é a Cristo. E se você é parte do corpo de Cristo, você tem o dever, a função de ser Cristo na terra. Vou dizer, a sua vocação é ser Cristo na terra. Vós sois o quê? A luz do mundo. Vós sois o quê? O sal da terra.
esteve ontem aqui na pregação do pastor Diego? Foi pregado sobre videira, né? Aí a passagem base diz que o Pai é o agricultor, Jesus é a videira e nós somos os ramos. E aí o texto continua dizendo assim: se o ramo não der fruto, o que o agricultor faz? Sabe por que corta? Porque nós temos que ter a mente de Jesus. E a mente de Jesus diz assim: eu sou a videira, eu tenho a obrigação de alimentar os meus filhos, eu tenho a obrigação de produzir a seiva, porque os troncos, eles necessitam da minha seiva. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o alfa e o ômega. Tudo que foi feito por mim e para mim. A centralidade de toda a criação. Eu tenho essa missão: alimentar, 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 alimentar. Sair de mim na seiva. A minha igreja precisa, os meus filhos precisam, os meus filhos necessitam de mim. Sai, eu me dou. Só que para que você faça parte do corpo ou do ser chamado Cristo, você tem que ser igual a Ele. Se Ele dá, você também tem que produzir. O servo está conectado só para sugar, mas o filho conhece propósito e tem identidade e sabe que a missão é dar frutos. Dar frutos. Dar frutos. Por isso que ele corta, porque não tem identidade. Por isso que ele tira, porque você ainda não tem a consciência. Por que nos preocupamos tanto com o poder? Eu sou o alfa e o ômega, o todo poderoso. Criança é que come primeiro, pai come por último. Você tem que ter a mente de Cristo. Criança só pede. Até quando nós seremos velhos criança? Que tem gente aqui com 30 anos de igreja. Eu tenho 35, 36. O pai come por último. A mãe come por último. Criança é que come primeiro. O pai se dá. Criança só pede. Quem somos nessa relação? E quem queremos ser nessa relação? Vamos nos colocar de pé. O seu Pai, através do seu Espírito, está aqui conosco nessa noite, abraçando a cada um dos seus filhos. E aquele que é filho
fazer parte da seara que pertence ao seu Pai. Eu não faço por recompensa, eu faço por propósito. A palavra do Senhor diz assim, que o mundo clama e espera a revelação dos filhos. Mas não é no poder, é no caráter, é na identidade, é na consciência. A palavra santo quer dizer puro, um dos sinônimos. E o que é ser puro? Consciência limpa. Por isso que Jesus diz assim, às vezes, vou levantar porque vou ter que virar outra face. Porque aqueles que são comandados pelo Espírito, que detêm o Espírito, que faz parte, está ligado à pessoa de Cristo, ele não paga o mal com o mal, ele paga o mal com o bem. Por quê? Porque ele não espera no outro. Aquele que espera é que ainda não tem certeza de quem é. Ele paga o mal com o bem, porque ele já tem a identidade dele. E a identidade dele é no Pai. E como o Pai agiria? Então não me interessa o que o sistema pensa. A minha vocação é ter o DNA daquele que me salvou. E a vida te proporciona processos. A igreja, desde Atos, está vindo num processo. Não existe várias igrejas, são processos. E o Senhor quer nos mostrar que o processo tem uma finalidade. Quando Ele fala que Ele vai tirar do ramo que dá fruto, que vai aparar, porque Ele quer que você dê mais frutos. Mas não é somente no aspecto do poder, do reprepre. É que quando o seu vizinho lhe ver, ele vai ver Cristo na terra. Não na divindade, é óbvio. Quem sou eu? Não sou digno de amarrar as sandálias do meu rei. Mas eu quero me glorificar na identidade com Ele. É a minha única honra, é ter sido salvo pelo meu Jesus, e Ele ter me entregue a sua identidade, me mostrar a minha verdadeira essência que um dia Satanás roubou. Eu não quero mais ser filho do mundo, eu quero ser filho do reino. Eu não quero mais ser filho do mundo, porque o príncipe desse mundo só sabe fazer uma coisa: produzir escravidão e implantar dor e sofrimento. Mas eu quero ser filho do reino, porque o meu Pai
que é o governante do reino, sabe o que Ele tem para mim? Vida com abundância. E ser livre, ser livre, ser livre, ser livre, ser livre, ser livre, ser livre da mentira que amarra os nossos pés e mãos. É isso que Jesus quer para você, meu irmão, para mim. Nós que somos dele, fazemos parte dele. E essa noite é para que nós tenhamos essa consciência. Trabalhadores que não vão por causa da recompensa, mas vão por causa da missão. Vão porque o Pai é o dono da vinha. Eu quero Jesus e pronto, acabou. Eu quero esse Deus e pronto, acabou. E Ele diz: olha, esvazie-se, esvazie-se. Porque somente você vazio do eu, do egoísmo, é que você vai ser vivificado e vai entender o real propósito da vida. Pai, te louvamos, Senhor. Obrigado por tudo, meu Deus. Pai, 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 Tu és meu Pai, Tu és o nosso Pai. Eu tenho o Teu sobrenome. Obrigado, Jesus, porque tem escrito o meu nome no livro da vida. A cada um que aqui está, eu oro ao Senhor, dai-nos essa consciência, que nos permita, Senhor Deus, galgarmos no entendimento, alcançando a maturidade, a consciência. Eu não tenho dúvidas e convicção que o Senhor pode todas as coisas. E a Tua palavra diz que nenhum justo, nenhum, mendigará o pão. O Senhor é o Deus provedor, é o Deus que liberta, é o Deus que cura, é o Deus que produz sinais, prodígios e maravilhas. Aquilo que eu não posso, o Senhor pode. Aquilo que eu não tenho condição, o Senhor faz. Esse é o meu Pai, esse é o Pai dessa igreja, esse é o Pai que nos amou primeiro. Obrigado, Jesus. Obrigado, Santo Espírito. Nos ajude, nos dê a força, nos dê a fé, e que ela se transforme na caminhada em amor. Em amor como o Senhor nos amou. Ajude-nos, cada família aqui representada, alcance os filhos dos seus filhos, porque na verdade são pessoas emprestadas a nós, para que nós venhamos a ensinar, a educar, a proteger, mas na verdade são teus. Nos dê a capacidade para cuidar dos filhos que o Senhor nos concedeu. Senhor Deus, abençoe a consciência de cada aliança, Senhor Deus, conjugal, Senhor Deus, nessa noite aqui representada. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Ó Senhor Deus, e continue a nos permitir a revelação da Tua verdade. Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tudo é Jesus,
Dê uma salva de palmas ao nosso Senhor, bondoso Deus e Pai, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.